Rapaziada, o Botafogo não vence o Cruzeiro novamente e dessa vez fica mais distante do título, além de fortalecer um concorrente direto, né? De certa forma que pode até ser bom, vou falar mais daqui a pouco. O Botafogo continua sem vencer o Cruzeiro, é uma pedra no sapato do Botafogo, se distancia da briga pelo título. Em contrapartida, como eu acho que o Botafogo deveria focar nas Copas, tanto Copa do Brasil quanto Libertadores, porque eu acho que o caminho é mais curto, dependendo de como você faça seus jogos em casa, talvez fora, né? Porque o Botafogo joga sempre o primeiro em casa. Talvez fora a gente não precise forçar tantos jogadores assim. Se for um 5-0 no Newton, a gente consegue proporcionar um jogo de volta muito mais tranquilo. E aí, pensando nisso, o Cruzeiro, que tá brigando diretamente ali com o Flamengo, que é nosso rival, talvez esses 3 pontos seja útil pro Cruzeiro, né? Infelizmente, o Botafogo tá se distanciando, ainda dá. E não tem como eu falar aqui que não queria ter vencido o Cruzeiro. Gostaria que o Botafogo tivesse vencido e se aproximado mais um pouco do topo da tabela. Mas já que não venceu, que se for correr por fora, né? Pelo menos já entregou esses 3 pontos aí pro Cruzeiro, infelizmente, porque eu não aguento mais também a gente não ganhando do Cruzeiro, é uma pedra no nosso sapato, mas tem sido aí complicado vencer deles, né? O Botafogo tem sido freguês do Cruzeiro, mas eu vou reagir a coletiva aqui do David, deixe seu like aqui, inscreva-se no canal, falta pouco pra gente bater aqui a marca de 1000 inscritos e o canal começar a girar, se puder hype o vídeo também, cara, é complicado, não queria falar nem muito do jogo aqui, porque foi um jogo muito abaixo do Botafogo, com os titulares. Não queria nem falar individualmente de jogador nenhum aqui, porque eu acho que todo mundo foi muito, muito, muito abaixo. Inclusive o Montoro, muito preso, né, na marcação. Mas o time do Cruzeiro é muito bem treinado, mérito total do Cruzeiro também. O Botafogo não conseguiu jogar, velho. Não conseguiu. Teve até ali algumas coisas com o Cuiabano no segundo tempo. Mas, cara, que partidaça também do Matheus Pereira e do Caio Jorge. Estão fazendo uma excelente temporada. E é isso. Parabéns pro Cruzeiro, mas infelizmente não deu novamente pro Botafogo. Vamos reagir aqui à coletiva do David. Quero saber o que ele falou na coletiva. Professor, boa noite. Infelizmente, o Botafogo acaba perdendo a vencibilidade no Newton Santos e também a sua primeira derrota. Queria que você falasse um pouquinho da partida de hoje na sua visão. Obrigada. Sì, buonanotte. Sì, primeira derrota, não foi um bom dia para a gente. O jogo, a leitura do jogo acho que é fácil. Na primeira parte não fizemos um bom jogo. O Cruzeiro estava melhor. Depois, a reação que acho que tivemos no 15 minutos da segunda parte não foi suficiente para cambiar o jogo. David, boa noite. Leonardo Pereira, do portal Jogada 10. Queria saber como foi a conversa com o John nesses últimos dias. Tem um interesse da Inglaterra no futebol dele, você resolveu colocá-lo em campo hoje. Houve um momento que a torcida pegou no pé dele. Queria saber como foi a conversa com o John e se ele vai ser o titular em Bragança Paulista e nos próximos jogos. E aproveitando mais uma, David, 2025 está se desenhando como um ano de Copas para o Botafogo, diante da projeção na tabela do Brasileiro. Obrigado. Vou responder a primeira primeiro. A gente tem que ganhar todos os jogos. Não podemos ter o privilégio de escolher os jogos. Todas as competições são importantes da mesma forma e temos que jogar todos os jogos da mesma maneira, com o nosso jogar e uma boa mentalidade. Com John, a situação de John é fácil. Conversei com ele e ele quer jogar para o Botafogo. Até que ele é disponível para o Botafogo, ele vai ser o goleiro titular do Botafogo. Então, para o próximo jogo também, ele se é disponível, ele está tranquilo e quer jogar, e ele vai jogar. O Botafogo que tá com conversas avançadíssimas aí com o Neto. Que o Botafogo, assim, já estava querendo um segundo goleiro. Então, por mais que tem muita gente aí falando, vai vir pro lugar do John. Não sei, rapaziada. O John não quer prejudicar o Botafogo.
Tudo bem que o John quer jogar na Europa, isso aí é comum, todos os jogadores. Mas eu também queria que o Botafogo tivesse um segundo goleiro mais seguro. Eu acho que o Léo Link não é esse nome. O John, pra mim, peca muito na questão dos pênaltis. Se a gente for um time mais copeiro esse ano, a gente vai precisar de um pegador de pênaltis. Mas, ainda que venha o Neto, se o John não sair, não me surpreende também, tá? Porque o Botafogo já estava querendo um goleiro reserva pro John. E a gente estava com o Léo Link, que até agora a gente não sabe ainda se de fato é o reserva do John. Então, não sei se o Neto é pegador de pênalti, conheço pouco o futebol dele, mas pode ser que venha para o lugar do John ou que seja para disputar a vaga com o John também, tá? Então, assim, até então, rapaziada, o John é goleiro do Botafogo. Eu não entendi as vaias pro cara. Ah, mas o cara quer sair. É sonho do cara jogar na Europa, né, mano? Eu sei que a gente tem que pensar primeiro no Botafogo, mas quer vaiar o cara? Pra mim, na minha opinião, tem que vaiar após o jogo. Enquanto a partida tá rolando, o time tá ali, precisando do apoio da torcida, a torcida tá vaiando, aí o Cruzeiro pega na bola e a torcida não vaia, é isso que eu não entendo. O John pega na bola é vaiado. Aí o Cruzeiro pega na bola, a torcida só fica quieta. Não entendo, mas enfim. Aqui, David, Alan Santos do BTB Esportes. Queria que você explicasse um pouco sobre as suas mudanças, principalmente na segunda etapa, né? O Botafogo fez um primeiro tempo bem abaixo e 15 minutos de um segundo tempo um pouco mais ofensivo, estando no campo do adversário. Você tira o Alan e coloca o Newton, depois tira o Marlon e coloca o Danilo, dois jogadores que nunca jogaram juntos, inclusive fazendo a estreia do Danilo com a camisa do Botafogo. Você não acha que você perdeu um pouco mais do controle que você já tinha dentro dessa segunda etapa, com dois jogadores que não se conheciam dentro do meio de campo, o Botafogo muito sobrecarregado na segunda etapa? Sim, na segunda etapa é segunda parte, sim. Na segunda etapa começamos melhor, liberamos um pouco mais a Telles no corredor esquerdo. O cambio foi primeiro porque Alan teve um cartão amarelo. Não estava pensando esse cambio, mas ele é uma equipe muito perigosa na transição, então precisava do Newton para isso e depois queria dar minutos a Danilo porque acho que vai ser um jogador muito importante e vai ser útil para ele. Vão ser úteis para ele esses 25 minutos que ele teve, 20 minutos, e jogou bem também. Mas... Essa pergunta foi meio desnecessária, né? Ah, o cara não tá entrosado. Faz parte, né, mano? Vai fazer o quê? Vai botar quem? Pô, os outros que estão há mó tempão no time também parece que não estão entrosados. Vai fazer o quê? O cara precisa de minutagem, pô. O cara precisa jogar. Faz parte. Que o Danilo iria entrar, a gente já sabia. O problema é realmente ele entrar com um time perdendo de 2-0. Aí, realmente, qualquer um que entrar com um time perdendo vai gerar uma confusão. Ah, por que o treinador colocou? Mano, o treinador ia colocar de qualquer jeito, ganhando ou perdendo. Tá? Mas aí, porque tava perdendo, realmente é um pouco mais difícil. Mas o cara tinha que entrar, mano. Tem que ganhar minutagem. Fazer o quê? Mas os cambios, por isso. Por frescura. Por ter frescura no meio. Claro, porque Danilo é o primeiro jogo... Não, como Marlon Danilo? Não entendi. Marlon Danilo? Seguro. Sim. David, boa noite. João Lidington, do canal Futepapo. Minha pergunta é justamente sobre Danilo. Como é que você enxerga, ele teve esses primeiros minutos, como é que você enxerga esse meio de campo do Botafogo, jogando junto com o Marlon? É possível também uma trinca junto com o Alan? É o que você imagina, um Botafogo cuidando um pouquinho mais do sistema defensivo? Eu queria que você falasse especificamente dessa chegada do Danilo ao time titular do Botafogo, que eu sei que é gradual, mas se você imagina. Danilo, como já falei, vai ser um jogador muito importante. Pode jogar... Acho que todos os meios que temos são meios de alto nível. Newton, Alan, Marlon e Danilo. Temos o Guinho também, que temos que olhar bem, porque é um jogador interessante, mas podem se complementar bem todos. Você me pergunta com Marlon, seguro. Com Marlon, eles têm que começar a jogar juntos, porque eles gostam os dois de sair um pouco da estrutura para chegar à área.
mas precisamos que só um vai fazer isso. Então, tem que jogar juntos, vão precisar um pouco de tempo para isso, mas são 2 jogadores muito bons. Então, estou seguro que podem jogar juntos. Temos jogadores importantes, como meias, que são Tucu Correa e Savarino. Pode acontecer que vamos jogar com três meios como eles, mas também temos que considerar que temos esses 2 jogadores que são muito importantes. Boa noite, David. Gustavo Bandeira aqui do Fogo na Rede. A gente viu hoje que o Pantaleão saiu machucado no intervalo, né, o Caio Fernando, e que o Natan também não estava relacionado para o jogo porque se machucou durante a semana. Eu queria saber nesse calendário maluco aí que você ainda está se adaptando, que é o futebol brasileiro, se você pensa em poupar os jogadores para as próximas partidas. O próprio Arthur Cabral tem uma minutagem muito alta, o Barbosa, enfim, outros jogadores que não vêm descansando há um tempinho. Obrigado. Sim, sempre vamos procurar colocar a melhor escalação em cada jogo para procurar ganhar o jogo. E tenho que aproveitar do elenco que tenho da melhor forma, porque vamos precisar de todos os jogadores do elenco, aún mais, porque vamos ter jogos, vamos ter viagens muito longos e eles sabem que eu vou precisar de todos. De Bárbara Mendonça, GE. Globo, tudo bem? Aproveitando o gancho dele sobre as ausências de hoje, ele falou da possível lesão do Caio, né, que sai sentindo dores. Queria que você falasse se já existe alguma análise preliminar ali do que é a situação do Cuiabano, que também sai com um incômodo. E aproveitando o gancho do Cuiabano, que você explicasse o porquê hoje da titularidade do Alex Telles, como é que você vê as características desses dois nessa briga por uma vaga na lateral esquerda. Obrigada. La lesão de Caio e de Cuiabano temos que fazer uma avaliação, então agora não posso dar uma informação certa. O Natan, que antes perguntou por o Natan é um problema menor, acho que vai ser disponível para o próximo jogo. E Alex, tive descanso no último jogo. Hoje jogou porque é um jogador fundamental, Alex, porque também contra uma equipe como eles, que jogam bem um contra-ataque, muito bem, demonstraram isso também. Queria ter um jogador mais na construção e um jogador menos na última linha. Quando eu quero um jogador menos na construção, um jogador mais na última linha, quizás Cuiabano é um jogador mais adequado. Adequado, se diz? Aqui, Alana Fonseca, da Mosaico Esportivo. Hoje você enfrentou um adversário que tem costume de jogar com linha muito alta e subir pressão para a saída de bola. E, em muitos momentos, até o próprio Arthur Cabral precisava sair um pouquinho da posição que ele gosta para ajudar o Botafogo a criar. Queria saber se, na tua opinião, isso foi um dos principais motivos para que o Botafogo não saísse com essa vitória hoje. Um pouco mais devagar, por favor. Perdão. Hoje você jogou contra o Cruzeiro, que é um time que ele joga com linhas mais altas e acaba pressionando na saída de bola. Aí eu queria saber se você viu isso como uma das dificuldades do Botafogo conseguir essa vitória. Melhorou? Sim, agora sim. Sim, na primeira etapa tivemos problemas na saída de bola, porque não conseguimos jogar entre as linhas deles com 5 jogadores contra 4 que tivemos e não fomos suficientemente rápido, não tivemos um ritmo suficiente para sair da pressão dos 2 delanteiros deles e dos 2 pontas deles e não jogamos nas costas deles, não fizemos muitas coisas. Mas a responsabilidade é minha, não foi... Quando a gente joga contra um time que pressiona, a gente precisa ser muito, muito, muito rápido. Assim como o Cruzeiro estava sendo rápido na transição. O Cruzeiro aparecia sempre tinha sempre gente triangulando, rodando o campo. O Botafogo tem muita dificuldade de fazer isso porque alguns jogadores são mais lentos. Tipo, o Telles é mais lento do que o Cuiabano,
o Marlon Freitas é mais lento, o Savarino também não é tão rápido. Então, assim, é difícil se sair bola com jogadores que são bem mais lentos, entendeu? Talvez a chegada do Danilo ajude nisso, porque o Danilo é bem mais rápido que o Alan e que o Marlon Freitas. Mas ainda assim a gente tem uma zaga um pouco lenta. O Barbosa é lento, o Caio é rápido, o Vitinho é rápido, mas o Vitinho erra muito passe, então você tenta triangular com o Vitinho erra. Tantas vezes o Botafogo hoje tentou sair com o Vitinho, a gente errou bastante passe. Mas o lado esquerdo do Botafogo é muito lento. Muito lento. Tem que descer o Montoro para ajudar nessa saída de bola. Aí realmente, com pressão e ainda mais inferioridade numérica, fica difícil. E nosso dia, temos que olhar para frente. Temos um jogo muito importante em 3 dias. Então, pode acontecer. A primeira derrota chegou e temos que reacionar bem. David, boa noite. Brennan Grisani, Jornal Globo. Desde sua estreia, o Botafogo costuma finalizar mais que os adversários e ser mais superior. Só que hoje, evidentemente, não conseguiu e o Cruzeiro terminou com mais finalizações que o Botafogo até. Eu queria saber o que você acha que aconteceu hoje para o time não conseguir finalizar tanto, impor seu estilo de jogo. Eu queria te perguntar também, aproveitar sobre o Mastriani, por que ele não vem entrando, não está tendo oportunidade. Obrigado. Sim, Mastriani é um jogador esperto que treina bem, que ainda não tive a sua oportunidade, mas ele está treinando bem, não tem nenhum problema, então é só decisão minha, mas ele, como temos muitos jogos, vai ter em um momento sua oportunidade, temos um elenco muito grande e ainda não tive oportunidade, então por isso. Cruzeiro é um time muito sólido, organizado, então quando eles conseguem fazer gol é ainda mais complicado. A gente sabe que é difícil ter oportunidade contra eles. Começamos, acho que regalando um pouco o primeiro gol, e depois é difícil, é mais difícil contra uma equipe com essas características. E na segunda etapa tivemos um momento onde a gente podia marcar, não aconteceu e depois é muito, muito difícil, porque também é um equipe esperto, que sabe jogar também com o tempo do jogo, é muito, muito complicado, mas é todo um mérito de Cruzeiro. Né? Boa noite, David. Alan Viana, Visão Botafoguense. Então, na Europa, normalmente, a janela de transferência traz mais gente do que leva. Aqui tem chegado uma boa quantidade de jogadores. Mas o quanto essas saídas, essas remontadas, desequilibram o elenco na parte física e o quanto pode estar atrapalhando o seu trabalho nesse momento para entrosar a equipe. E chamar a atenção para a quantidade de erros de passe que o Botafogo teve hoje também. Sim, é verdade. Estou desejando que acabe agosto, porque é uma boa escola para mim também. É a minha primeira experiência. A adaptação, já pensava que a adaptação era o mais importante para um treinador. Nesse contexto, aún mais. Mas tenho que adaptar. Essa é a realidade. Esse é o contexto do futebol brasileiro, porque tem jogadores muito bons e a Europa tem muito dinheiro. Então é normal que os jogadores vão sair. Eu, como treinador, só tenho que aproveitar dos jogadores que tenho no elenco, que são bons, e procurar fazer seguramente melhor que o jogo de hoje. Sim, é uma complicação. É uma complicação que todos têm, não só eu, porque também o Flamengo perdeu jogadores importantes e outras equipes também. Mas seguramente é uma dificuldade que tenho. Obrigado, boa noite. Essa foi a coletiva. Ele responde muito bem, cara, e fico admirado com o esforço dele para falar em português. Mas é isso, rapaziada. O Botafogo perdeu pro Cruzeiro. Agora a gente tem que focar na próxima partida, que é contra o Bragantino, e tentar a gente recuperar aí para poder a gente brigar lá em cima. Vai ser difícil. O Botafogo está a 9 pontos atrás. 9 pontos? O Botafogo está com 26 ou 28 pontos, não lembro. Enfim, tá 9 ou 11 pontos atrás e
Bom, dá pra chegar, mas vai depender muitos tropeços. E é isso, vambora. Só nos resta acreditar. Valeu? Deixe seu like, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo.